final do juiz foi o último ato de um ano inesquecível para o Vasco. Fim de temporada, hora de colocar o ano na balança. E o Flamengo pode dizer que 2011 deu lucro. O equilíbrio do Campeonato Brasileiro foi refletido na eleição da CBF. Está começando o Jogo Aberto Rio, só falando do futebol carioca. Nosso garotinho José Carlos Araújo está lá no Futecom, aqui no Copacabana Palace, apresentando lá o Futecom, convidado do Carlos Alberto Parreiro, nosso treinador. E hoje é o nosso Jorge Eduardo, repórter da Rádio Globo, que dá a saída aqui, para depois a gente tocar pro Gerson, que senão ele dá a bola quadrada pra gente. Jorjão, a gente faz o dia a dia do Vasco e acompanha o Vasco aí até o final. E aí, Jorjão, tudo bem, irmão? Tudo bem, Gilson, turma da Band. A CBF encerra o Campeonato Brasileiro do Vasco da Gama como começou, ou seja, ignorando a trajetória histórica do Vasco. Não convidaram nem o presidente Roberto Dinamite, nem qualquer dirigente do Vasco para a festa dos melhores do brasileiro. Só para a gente lembrar o seguinte, é o campeão da Copa do Brasil, terminou a temporada entre os 4 melhores sul-americanos e terminou como segundo melhor time do Campeonato Brasileiro. Se a gente for somar tudo, o Vasco, se não foi o melhor, foi um dos melhores da temporada de 2011, não para a CBF. A vinheta, aquela vinheta, senão ele reclama, a vinheta da fera, solta a fera. Muito boa tarde, Gilson. Boa tarde, Jorge. Ah, Lacanhota. Me disseram só agora. Senão eu não teria vindo. Mas é surpresa. Tô defendendo o cara. Eu não gosto dele. Mas ele é irmão, sabe disso. Gente da melhor qualidade, profissional, altíssimo gabarito. E xizou a bola, hein, cara? Mas olha aqui. Isso que o Jorge falou, eu vou completar, se você me permite. Não tenho nada com isso. Mas se sou o presidente do Vasco, ou se sou algum diretor, os jogadores não iriam à festa, porque isso é uma indecência. É isso. Não, inclusive, a gente já vai falar da festa aqui no programa, mas o discurso do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, cheio de moral e tal, falou, é uma festa do torcedor. Estamos aqui para homenagear o torcedor que prestigiou o campeonato. Só que o torcedor não foi na festa, o torcedor ficou fora da festa. É pro torcedor, o torcedor não vai na festa? Eu, hein? Bom, mas vamos falar dessa festa. É a festa dos craques do Brasileirão e os cariocas roubaram a cena. 8 jogadores do Rio ficaram com o prêmio, além do nosso Ricardo Gomes e o nosso Cristóvão, os melhores treinadores da temporada. Que legal. A nossa Nathalie Gedra, grande Nathalie. Diga aí, Nathalie. Se a disputa de times no Brasileirão se estendeu até a última rodada, imagina como seria a disputa individual. Dedé, você desbancou Neymar, rapaz. Como é que pode, né, cara? O menino prodígio aí menino do momento. E eu tô feliz, cara. Eu achei que eu ia ficar em terceiro lugar nesse craque da galera e acabei ficando em primeiro. O equilíbrio do Campeonato Brasileiro foi refletido na eleição da CBF. Jefferson do Botafogo é quem pega no gol. Fagner do Vasco e Bruno Cortez do Botafogo são os laterais. Dedé do Vasco e Hever do Atlético Mineiro formam a dupla de zaga. Ralf e Paulinho do Corinthians, Diego Souza do Vasco e Ronaldinho Gaúcho do Flamengo. Que meio de campo! Muito feliz, coroou aí um ano onde a gente realizou o objetivo, que era voltar à Libertadores. Lá na frente, Neymar do Santos e Fred do Fluminense. É o Fred. Para comandar um time desse porte, melhor se garantir com 2, né? Ganharam o troféu de melhor técnico, ou técnicos no caso, Cristóvão Borges e Ricardo Gomes. A gente lutou até o final pelo título, méritos do Corinthians, está em boas mãos. E um detalhe, quem representou o Ricardo Gomes foi o filho dele, nessa festa linda aí, em termos de craques, desorganizada no geral, mas pelo menos os craques. Você gostou da seleção? Jefferson, que é muito bom goleiro do Botafogo, lateral direito melhor do que o Fagner não tem, é Fagner do Vasco, Fagner do Vasco, que canta. Dedé, que é pra mim um zagueiraço. Isso. O Hever foi meio esquisito, o Hever não jogou um grande campeonato. É meio Hever. E o Cortez também caiu um pouco de produção, mas tá aí na briga. Isso. Meio de campo, Ralf, Paulinho. O meio do campo que foi campeão. Diego Souza e Ronaldinho Gaúcho. Isso. Eu gostei. É? Gostei. E na frente? Gostou da frente? Na frente eu gostei, mas ele não foi. O Fred não. É o Fred, mas não foi.
Não sei por que carga d'água. Tava na cara que entrar, né? Esse é que eu acho o pior. É fraco. Neymar, igual aquele que tu aquela vez que tu falou, aquele Riquelme. Esse Riquelme aí pula gol, joga muito. Agora, Jorge, achei merecida essa escolha do Ricardo Gomes com o Cristóvão. Porque tem que analisar o seguinte: todo mundo achava que ia ser o Tite. Mas o Tite ia ser mandado embora. A galera fez pressão, picharam o muro, fora Tite, o presidente. Do Corinthians não, o próprio presidente esculhambou o Tite. Quero que o time mude, senão vou ter que trocar o treinador. O próprio presidente falou isso, pô. Aí foi campeão, acalmou. Mas o Ricardo Gomes saiu, com esse problema que ele teve de saúde, o Cristóvão entrou e a pegada foi a mesma, até o final. Rigorosamente a mesma. Foi um trabalho de uma dobradinha interessante nesse ano pro Vasco. Só queria pedir uma coisa pro torcedor carioca. Não compre esse discurso que estão querendo impor a você de que o Campeonato Brasileiro premiou o time mais regular, que a campanha do Corinthians foi incontestável, que o Corinthians é o campeão brasileiro incontestável, porque não é. Se a gente for pegar rapidamente aqui, fazer uma conta rápida, são só 8 pontos que tiraram do Vasco no apito. Vão dizer o seguinte: mas o Corinthians também foi prejudicado. Para você favorecer... Todo mundo foi, né? Para você favorecer A, você não precisa ficar marcando pênalti a favor de A. Você pode minar o B e o C que estão concorrendo com o A. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Contra o Flamengo, só contra o Flamengo, foram 4 pontos que tiraram do Vasco. Um pênalti no primeiro turno, um pênalti no segundo turno. Contra o Figueirense, 2 gols mal anulados do Diego Souza. Seriam mais 2 pontos. Só aí a gente tem 6 pontos. A gente tem o jogo com o São Paulo, mais um pênalti em cima do Alan que não foi marcado. 8 pontos. Com 2 de diferença que terminou o Corinthians para o Vasco nesse campeonato, o Vasco da Gama teria miseravelmente 6 pontos de frente do segundo colocado, que seria o Corinthians. Então não venham com esse papo de que o Campeonato Brasileiro privilegiou, premiou a melhor campanha e que o título é incontestável, porque não é. Algumas equipes do Campeonato Brasileiro, concorrentes diretos do Corinthians, foram prejudicados e muito dentro dessa competição. E aí na escolha dos árbitros, ganhou o Voaden, que é aquele que fala: vambora, pô, que vai no tornozelo, segue o jogo. Foi ele. O Paulo César estava lá, Paulo César, que foi aquele da falta lá do garoto do Bahia, o Dodô, que ele também não deu nem cartão vermelho, nem pênalti. E ele estava entre os melhores. E o tribunal suspendeu o jogador que deu a pancada. E o Sandro Meirahit, que para mim dos 3 era o melhor, que acabou não ficando em terceiro aí. É verdade. Você quer que eu comente isso? Não, que se a arbitragem você dá 0. É isso. Quer que eu comente? É 0. Acabou. Tá bom. Agora o garotinho José Carlos Araújo vai dar um recado pra gente no Jogo Aberto Rio. Manda aí, garotinho. A Super Rede tem tudo de bom para você. Super Rede é o melhor, pode crer. Tudo que você quer tá aqui. E agora você encontra vinhos e sucos JC Araújo Garotinho nas lojas da Super Rede. Tem o suco tinto integral natural e o suco branco integral natural. Diabético pode consumir numa boa. E o teu cardiologista pode, inclusive, recomendar. Todos elaborados com uvas selecionadas e produzidas pela vinícola Gilioli da Serra Gaúcha. E você sabe, os cardiologistas já testaram que a uva tem propriedades benignas para a nossa saúde. Super Rede, o barato do seu lado. Mas aí tá todo mundo: pô, mas o Gerson não deu nota pro árbitro, o Voaden, que foi o melhor. Você não deu nota pro Voaden? Vou dar. É 0. É isso aí, cara. A arbitragem foi complicada pra caramba nesse campeonato brasileiro. Todo, é verdade. Agora a gente... E a arbitragem do Bassols? Périx Bassols. No primeiro e no segundo turno? Não, conseguiu desagradar os dois. Ele acabou o jogo. E os dois times queriam bater nele. Os dois, os jogadores. E ele carregou na súmula, ele carregou no Renato Abreu e no Felipe. A súmula dele, ele carregou. Ontem nós tiramos a súmula lá. Ele carregou no Renato Abreu e no Felipe. Só que a história do Renato Abreu é que o Renato Abreu não tinha falado nada pra ele. Quem mandou foi o Bernardo, que mandou ele pra algum lugar lá que ele não gostou. Ele botou o Renato Abreu. Aí que deu aquela confusão. O Renato de e o Felipe já tava o jogo acabado, ele invadiu o campo pra reclamar, discutir aquele negócio. Você é isso, aquilo. E ele colocou aí vão dizer assim o seguinte: mas o Corinthians também foi prejudicado, teve pênalti não marcado. Ninguém é bobo aqui. Aqui não tem nenhum bobo. Galera, já a gente volta só falando do futebol carioca no Jogo Aberto Rio. Só um pouquinho. O apito final do juiz foi o último ato de um ano inesquecível para o Vasco.